poder dar continuidade aqui, tá? Então a próxima etapa é a seguinte: nós vamos, cada um dos convidados aqui que falaram, vão apresentar 5 minutos de imagens. Então o pessoal vai poder comentar ao mesmo tempo que exibe as imagens, dando uma complementariedade ao que foi dito nas falas, né? Então a gente já começa? Podemos começar já, Júnior? Então vamos lá. Vamos colocar na mesma ordem em que foi apresentadas as falas no GT, na parte das falas mesmo. Então vai começar por mim, tá? Vou apresentar 7 imagens, ou 7 telas, ou 7 conjuntos de telas, que cada uma delas está alinhada a uma das perguntas. Então é uma boa oportunidade para retomar o tema e a resposta, ou a sugestão de resposta para as perguntas, né? Esta primeira imagem é do Jan Bruegel, né? O filho do Bruegel velho. Se puderem diminuir essa luz aqui para dar um contraste maior, né? Tá bom? Não, dá pra ver? Tá muito opaco? Quem sabe apagar essas luzes aqui de cima? Bom. Beleza, tá ótimo. Acho que agora dá para ver, né? Vocês podem ver que é uma série de pinturas que o Bruegel, o filho do Bruegel velho, né? O Jan Bruegel, o filho mais velho dele, fez no começo do século XVII, chama-se Alegoria da Visão e do Cheiro, e ele fazia muitas pinturas sobre os sentidos que envolviam essa pluralidade de telas. Você pode até reconhecer telas do Rubens e de outros pintores flamengos, né? Da tradição holandesa. E o que me interessa para discutir as questões que foram apresentadas hoje aqui nessa tela, ou nesse conjunto de telas, primeiro é a forma de organização de uma tela que representa outras telas e que está, digamos, virtualizando essas telas que originalmente existiam, criando então essa ideia de que o contínuo de telas, conforme eu apresentei em relação ao panóptico do Groenstein, é uma coisa do imaginário mais antigo ainda, e ao mesmo tempo responde um pouco a questão da aura também, né? Assim, que eu coloquei de uma maneira um pouco cínica, como a aura como uma questão que nós devemos deixar um pouco de lado nesse momento de reprodutibilidade técnica tão intensa. Mas na verdade eu queria apenas dizer que a imagem tem muitas valências diferentes, como coloca o Camper, como coloca Jacques Aumont e vários outros pensadores. E a aura é uma delas, e a leitura semiótica é outra, e a magia, né, uma instância mágica, ou a fotogenia são também outras possíveis valências das imagens, né? Então eu acho que essa imagem resume muito bem a ideia de que a sensibilidade, conforme o próprio Bruegel coloca, né, porque ele fala que a visão e o cheiro, etc., ele vai tentar colocar uma certa sinestesia nessa pintura, vão ajudar a perceber como que as telas se organizam e dialogam no mundo, né? Então pode passar para a próxima, por favor. Essa é uma imagem do Magritte, que também já foi mostrada aqui o Magritte hoje, né? Essa daí é para a segunda pergunta, né? Que eu acho que é uma das imagens que melhor representam, melhor prefiguram a ideia do Bergson, né? De que a matéria é um conjunto de imagens, feita desse oceano de imagens, né? Então, o Magritte ele coloca a tela como vazando a sua imagem para, digamos, uma imanência na realidade que também é feita de imagens. Então, a ideia bergsoniana de que a realidade, na verdade, é constituída de imagens e não de coisas necessariamente,
ela está muito bem representada nessa tela do Magritte, né, que se chama A Condição Humana. Ironicamente, né, o Magritte gostava de dar nomes de livros famosos que não tinham muito a ver com as telas que ele pintava. Pode passar para a próxima. Aí eu já boto uma página de quadrinhos, né? Essa daí é o Gasoline Alley, do Frank King, quadrinho dos anos 30. E o Frank King, ele vai justamente criar o panóptico, né, em que o tempo passa, não sei se vocês percebem, mas é o mesmo cenário está dividido nesses 12 quadros, são 12, né? E só que os personagens vão andando numa modulação temporal que também arrasta o espaço junto com eles, né? Então, eu coloquei essa junto com a terceira questão, justamente porque os quadrinhos, eles têm essa capacidade de problematizar tempo e espaço de uma maneira que poucas outras artes têm, né? Justamente por conta desses detalhamentos da configuração. Então, pode passar para a próxima. Na questão 4, eu falei muito sobre a questão da remediação, né, que é quando diferentes estratos midiáticos eles convivem dentro de um mesmo suporte, como é o caso, por exemplo, desse livro de iluminuras medievais. Então, o que é remedial aí é não só, digamos, esses detalhes florais que acompanham o livro, mas também a tipografia, a ilustração e as pinturas dentro do livro, né? Então, desde o século XII, XIII, você já tinha uma noção muito clara de que as mídias convergem, elas basicamente estão num processo uma empurra a outra para um outro lugar o tempo inteiro, né? Mesmo quando convivem no mesmo suporte e quando estão uma dialogando em suportes separados, né? Esse é o que caracteriza o processo de remediação. Pode passar para a próxima. Essa página é de uma HQ chamada Unflattening, do Nick Suzenes, que é um cara que escreveu uma tese de doutorado em quadrinhos, na forma de quadrinhos mesmo, né? Ele escreveu a tese, um pouco, um trabalho que se assemelha um pouco ao do Pedro Franz aqui, de certa forma. E ele, então, quer dizer, aquela pergunta que falava aonde os quadrinhos, como eles podem ultrapassar essa barreira da cultura, etc., eu acho que esse é um exemplo muito claro, né? Assim, de que hoje em dia os quadrinhos eles estão sendo usados para todo tipo de dispositivo de linguagem e no caso desse daí, digamos, um conhecimento doutoral, bastante metalinguístico, vai ser trabalhado, né, nesse quadrinho Unflattening. Então pode passar para o próximo. Aí eu peguei uma imagem do próprio colega aqui, o Pedro Franz, né, no quadrinho Incidente em Tunguska. Foi para falar sobre a pergunta que eu, na verdade, não respondi na hora, né, que era sobre a desconfiguração que leva a uma morte da arte ou alguma coisa assim. E eu vou puxar essa argumentação pela Susan Sontag, né, que ela fala que a morte, o silêncio da arte, que seria a abstração, ela parte da abstração para falar sobre o silêncio na arte no século XX, tem a ver com a morte de Deus no fim do século XIX, ou seja, a abstração, a arte abstrata deflagraria um fim de um certo aspecto sagrado e heurístico da arte. A arte não expressaria mais a consciência humana, ela não teria mais esse valor ou essa intenção, né? Toda teologia tem o seu decaimento, então ela acha que o sentido na arte seria uma espécie de teologia que cairia com o surgimento da abstração e do silêncio na arte, e que o silêncio e a abstração iriam se comunicar de forma completamente diferente, né? Daí o que se entende por arte tradicional já ter caído como narrativa, como teologia, como teleologia. Estamos mais próximos de uma anti-arte, como fala o próprio Lino aqui, que se volta contra a representação, baseando-se em outras formas de impacto, interação, silêncio, performance, interconectividade, cibercultura, etc., né? E o Pedro fez esse trabalho em Incidente em Tunguska uma espécie de complexo multimídia expandido, em que boa parte do conteúdo está dentro dessa proposta de abstração, né, de uma arte que se valoriza de outras formas de se expressar, né? Pode passar para a última imagem.
que é uma página dupla de quadrinhos do Jean Giraud, Moebius, né, que é um artista muito influente. E eu uso essa imagem justamente para finalizar essa fala e falar sobre o panóptico mesmo, né, a ideia da grade ser uma estrutura que se aplica a outras formas de conhecimento e comunicação, e que o Moebius ele tinha esse modelo muito interessante de falar, que era de desenvolver os quadrinhos instantaneamente antes de produzir um roteiro. Então ele ia escrevendo na medida em que ele desenhava, ou seja, ele aproveitava o panóptico de maneira pura, em vez de planejar ele antes, né? Como ele fez nesse quadrinho chamado A Garagem Hermética. Então assim eu termino essa minha fala e vamos passar para as imagens dos outros, ok? E espero que eu esteja dando pano para a manga para a gente poder conversar mais adiante. Obrigado.